Pare agora. Antes que a mente tente entender, antes que o pensamento queira classificar, antes que você siga no automático, pare. Porque existe um hábito, um único hábito, que quando compreendido de verdade, não muda apenas comportamentos, mas reprograma o destino inteiro de uma vida. Um hábito tão simples que muitos o ignoram, tão silencioso que passa despercebido, tão profundo que poucos têm coragem de praticá-lo de forma honesta. A Bíblia fala dele de maneira direta. Simone Weil o descreveu como o centro da vida espiritual. E talvez, sem saber, você esteja exatamente no momento em que sua alma precisa reencontrá-lo. Muitas pessoas acreditam que o destino é algo fixo, uma linha rígida que se impõe de fora para dentro. Outras acham que destino é apenas sorte, acaso ou resultado de circunstâncias. Mas tanto a Bíblia quanto Simone Weil revelam algo radicalmente diferente. O destino é moldado, dia após dia, pela qualidade da atenção que você oferece à vida. Não é o que acontece com você que define quem você se torna. É para onde você dirige sua atenção, de forma repetida, silenciosa e constante. Esse é o hábito que reprograma tudo. A Escritura diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse verso não é poético por acaso, ele é um mapa. Ele revela que a origem do que você vive não está fora, mas dentro. O coração, na linguagem bíblica, não é apenas emoção, é o centro da consciência, o lugar onde atenção, pensamento, desejo e intenção se encontram. Guardar o coração é guardar a atenção, é escolher com cuidado aquilo que você permite permanecer dentro de você. E Simone Weil dizia exatamente isso quando afirmava que a atenção pura é a forma mais rara e mais preciosa de generosidade. Aqui começa a transformação, porque a maioria das pessoas vive com a atenção fragmentada, dispersa, sequestrada por medos, comparações, lembranças dolorosas, expectativas alheias e ruídos constantes. A atenção nunca repousa, ela salta de problema em problema, de preocupação em preocupação, de estímulo em estímulo. E uma atenção dispersa cria um destino disperso. Uma atenção ansiosa cria um destino instável. Uma atenção contaminada cria uma vida contaminada. Não por castigo, mas por coerência espiritual. Aquilo que ocupa sua atenção, ocupa sua vida. Simone Weil compreendeu algo que quase ninguém aceita de início. Não somos transformados pelo esforço direto de mudar quem somos, mas pela fidelidade silenciosa ao que escolhemos contemplar. Ela dizia que a alma se molda naquilo que observa com constância. Se você observa a escassez, você se torna escasso. Se observa a dor, você se torna refém da dor. Se observa o medo, você se contrai. Mas se aprende a observar a verdade, a presença, o bem, o eterno, algo dentro de você se reorganiza naturalmente. A Bíblia confirma isso quando diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de atenção contínua. Talvez você esteja cansado de tentar mudar hábitos externos sem ver resultados duradouros. Cansado de promessas rápidas, métodos imediatistas, fórmulas que funcionam por alguns dias e depois se dissolvem. Isso acontece porque nenhuma mudança real acontece enquanto a atenção continua sendo treinada no mesmo lugar. Você pode mudar comportamentos por um tempo, mas se sua atenção continua presa ao medo, à comparação, à carência ou à culpa, o destino acaba retornando ao mesmo ponto. O hábito bíblico que reprograma o destino não começa com ação, mas com atenção disciplinada. Observe sua própria vida por um instante. Para onde sua atenção corre quando você acorda? Para preocupações? Para urgências? Para comparações? Para a falta? Para o passado? Para o que ainda não aconteceu? Ou para a presença silenciosa que sustenta tudo? Simone Weil dizia que o maior pecado humano não é o erro moral,
mas a distração, porque a distração nos afasta da realidade. E quando nos afastamos da realidade, criamos sofrimento desnecessário. A Bíblia chama isso de andar fora do caminho, não por maldade, mas por desatenção. Jesus, em vários momentos, chama seus discípulos a algo aparentemente simples: vigiai. Vigiar não é ter medo. Vigiar é estar atento, é estar presente, é não deixar a mente se perder em narrativas que não são reais, é não permitir que o coração seja sequestrado por aquilo que não constrói vida. Vigiar é o hábito silencioso que protege o destino, porque quando você vigia sua atenção, você começa a perceber o que te afasta da paz antes que isso se transforme em padrão. Você percebe pensamentos sabotadores antes que eles criem decisões erradas. Você percebe emoções tóxicas antes que elas definam relacionamentos. Você percebe caminhos tortos antes que eles se tornem longos desvios. Simone Weil dizia que a atenção verdadeira exige humildade, porque prestar atenção é admitir que você não controla tudo. É aceitar ver a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. E é exatamente isso que a Bíblia chama de sabedoria. Aquele que inclina o ouvido à sabedoria guarda a sua alma. Guardar a alma não é se fechar para o mundo, mas escolher conscientemente onde pousar a atenção. Porque aquilo que você contempla com frequência se torna o solo onde seu destino cresce. Aqui chegamos ao ponto central. O hábito bíblico que reprograma o destino é a atenção reverente e constante ao que é verdadeiro, bom e essencial, não como fuga, mas como alinhamento, não como negação da dor, mas como ordenação interior. Simone Weil não falava de uma atenção ansiosa, mas de uma atenção silenciosa, quase orante, uma atenção que não exige resultados imediatos, uma atenção que não força a realidade, uma atenção que se oferece, como quem diz: estou aqui, posso ver, posso aprender, posso ser transformado. Esse hábito começa pequeno. Começa quando você percebe que está se perdendo em pensamentos repetitivos e, com suavidade, traz a atenção de volta. Começa quando você escolhe não alimentar uma narrativa interna de escassez. Começa quando você decide não ruminar uma ofensa. Começa quando você silencia por alguns minutos e simplesmente observa sua respiração, sua presença, sua vida acontecendo agora. A Bíblia chama isso de meditação. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar não é repetir palavras, mas habitar uma verdade com atenção. Simone Weil dizia que a meditação verdadeira não busca consolo, mas clareza. E a clareza reorganiza o destino, porque quando você começa a ver com clareza, você deixa de agir por impulso, você deixa de escolher por medo, você deixa de se sabotar. Você começa a perceber padrões invisíveis que antes te controlavam. E ao perceber, você já começa a se libertar. A atenção ilumina, e tudo que é iluminado começa a se transformar. Mas existe resistência, porque esse hábito exige constância, exige paciência, exige aceitar que a transformação verdadeira não é barulhenta. Ela acontece no silêncio, ela acontece no invisível, ela acontece antes que qualquer mudança externa seja notada. E muitos desistem exatamente aí, porque querem sinais imediatos, querem garantias, querem controle. Mas Simone Weil dizia que a graça só entra onde há vazio, e o vazio só aparece quando você para de preencher cada instante com distração. A Bíblia reforça isso quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é parar a vida, é parar a dispersão, é permitir que a atenção se unifique. Uma atenção unificada cria um coração inteiro. Um coração inteiro cria um caminho inteiro. Um caminho inteiro cria um destino coerente. O caos interior cria destinos caóticos. A ordem interior cria destinos ordenados. Não por mágica, mas por alinhamento.
Talvez você esteja percebendo agora que muito do que viveu até aqui não foi azar, mas consequência de uma atenção treinada no lugar errado. Não como culpa, mas como aprendizado. Simone Weil dizia que reconhecer isso não deve gerar culpa, mas compaixão por si mesmo. Porque ninguém nos ensina a cuidar da atenção. Ninguém nos ensina a vigiar a mente. Somos ensinados a agir, a competir, a produzir, a responder, mas raramente a observar. E sem observação, não há liberdade. Quando você começa a praticar esse hábito, guardar o coração, vigiar a atenção, meditar na verdade, algo profundo acontece. Você começa a sentir menos urgência, menos ansiedade, menos necessidade de provar algo, menos medo de perder. E isso muda tudo, porque decisões tomadas a partir da calma são diferentes das decisões tomadas a partir do medo. Relacionamentos escolhidos a partir da clareza são diferentes daqueles escolhidos a partir da carência. Caminhos seguidos a partir da presença são diferentes dos seguidos a partir da pressa. Esse é o clímax silencioso do processo. Você percebe que não precisa controlar o destino, precisa apenas alinhar a atenção. O resto se reorganiza naturalmente. Simone Weil dizia que o bem não precisa ser procurado, ele se apresenta quando o olhar está limpo. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino não é um lugar distante, é um estado interior de atenção correta. E quando esse estado se estabelece, o destino começa a se reescrever sem esforço violento. Observe pessoas que vivem em constante conflito. Observe pessoas que parecem sempre no lugar errado na hora errada. Observe pessoas que repetem os mesmos erros com rostos diferentes. Em quase todos os casos, a atenção está presa ao passado, ao medo ou à comparação. Agora observe pessoas que caminham com serenidade, mesmo em meio a desafios. Pessoas que atraem oportunidades, relações saudáveis, estabilidade. Pessoas que parecem estar no fluxo certo. A diferença não está na sorte, mas na atenção. Elas aprenderam a guardar o coração. Esse hábito não te torna indiferente ao mundo. Pelo contrário, te torna mais presente, mais lúcido, mais humano. Simone Weil acreditava que a atenção pura era a forma mais elevada de amor. Porque prestar atenção é dizer ao outro e à vida: você importa. E quando você começa a prestar atenção à própria alma com esse respeito, algo dentro de você se cura. A autossabotagem perde força, o medo perde domínio, a vida começa a responder de outra forma. Agora quero que você faça algo simples enquanto escuta. Perceba onde sua atenção está neste momento. Não julgue, apenas observe. Se ela estiver inquieta, traga-a de volta. Se estiver pesada, suavize. Se estiver dispersa, unifique. Esse gesto simples, repetido ao longo dos dias, reprograma o destino mais do que qualquer esforço externo, porque ele muda o ponto de onde suas escolhas nascem. E talvez você esteja se perguntando quanto tempo leva para isso funcionar. A resposta é paradoxal. Funciona no momento em que você começa, mas seus frutos amadurecem com o tempo, como uma semente. A Bíblia diz que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto no tempo certo, não antes, não depois, no tempo certo. O hábito da atenção cria raízes profundas, e raízes profundas sustentam árvores altas. Se você permitir que a partir de hoje sua atenção se torne mais consciente, mais reverente, mais fiel ao que é verdadeiro, você começará a perceber pequenas mudanças, menos reatividade, mais clareza, menos ansiedade, mais confiança, menos confusão, mais direção. E essas pequenas mudanças acumuladas reprogramam completamente o destino, não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de se relacionar com ele. Agora, antes de encerrar, quero te convidar a um gesto simples, mas poderoso. Se este vídeo fez sentido para você, se algo aqui tocou sua alma, escreva nos comentários:
Eu guardo o meu coração. Essa frase é mais do que um comentário, é um compromisso silencioso com sua própria transformação. E se você deseja continuar caminhando por esse tipo de reflexão profunda, espiritual, prática, inscreva-se no canal. Deixe seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão vivendo no piloto automático e precisam reencontrar o centro. Compartilhe com alguém que você sente que anda perdido na própria mente. Lembre-se, o destino não começa no mundo, ele começa na atenção. E quando você aprende a guardá-la, tudo muda.